Oi, pessoal, meu nome é Júlia Santana e esse é mais um episódio do Entre Contradições. Hoje a gente vai por livre associação de novo, tá? Hoje a gente não tem pauta, nenhum grande tema para esse episódio, até porque, gente, feriado é uma coisa muito maravilhosa, né? E ainda mais um feriado que celebra o Dia do Trabalhador. No caso, eu tô gravando esse episódio no domingo, e aí na sexta-feira teve feriado, então eu tô assim, com a minha cabecinha no feriado, entendeu? Sem grandes coisas passando por aqui. Falei, vou fazer um compiladão de coisas que estão passando pela minha cabeça nos últimos tempos, e aí vamos conversar sobre isso. Talvez esse episódio até seja mais curto do que os outros episódios. E é isso, vamos nessa, sem muita enrolação. Deixa eu começar com uma pergunta aqui. Ai, não sei se vai parecer meio aleatório. Mas, gente, eu queria debater realmente sobre isso, tá? Então, se vocês puderem comentar, vai ser maravilhoso. Que é, o quanto é que vocês estão usando IA no dia a dia de vocês? Vai parecer uma pergunta estranha, ou se não. Porque, assim, tá que tem o chat GPT, acho que talvez ainda seja a IA mais falada, não sei se isso é um dado, mas é o que eu ouço mais, talvez, no dia a dia. E foi a primeira que eu pessoalmente comecei a usar. Mas agora eu estou sendo inserida em bolhas, em conversas do trabalho e para além disso, de gente que está usando bastante IA para muitas coisas. E eu acho que eu estou virando a pessoinha da IA. Eu ainda não sou IA Pro Max, tá? Do tipo, fazer grandes códigos sozinha e programar coisas usando o, as IAs que tem coisa de você fazer código junto com ela e tal. Eu não estou nesse nível. No entanto, eu tava só no nível chat GPT. Uma coisinha ali, revisão de texto aqui, uma pesquisa acolá, uma organização de pauta de reunião, aquela coisa. Mas aí no meu trabalho, meu mundinho do trabalho, a galera começou a virar mundinho IA. E aí o negócio começou a ficar mais sério. Entendeu? Começou a virar cloud coworking, cloud code e não sei o que. E grava reunião com o gravadorzinho lá da IA Cloud. Gente, pra quem não tá no mundinho da IA, possa ser que eu esteja falando japonês aqui, tá? Ou quem está muito avançado no mundinho IA tá tipo, coitada, ela tá muito no início da vida dela. Mas isso não sai da minha cabeça, entendeu? Porque a depender do grupo que eu estou inserido, eu fico parecendo que eu estou no século passado. Então, tipo, tem gente do meu trabalho que, pra tudo, a moça não tá entendendo. A pauta a reunião é gravada com o negócio da IA, a IA faz o resumo da reunião, do resumo da reunião a gente junta todos os resumos de todas as reuniões que a gente fez nas últimas semanas, vê o que é que a gente tem que melhorar, o que é que a gente tá conversando demais sobre, o que é que a gente tá perdendo tempo conversando, aí já faz o quê? Aí já cria um agente de IA para resolver coisas que a gente poderia resolver com um agente de IA e não precisaria resolver a gente, e aí depois isso, sei lá, vira uma plataforma, entendeu? E aí no fim do dia lança assim um microsas, juro. Tipo, existe esse meu grupinho do trabalho que tá nesse nível de A. Eu tô tipo, oh my god. Entendeu? Aqui tá o quê? Hardcore. Mas ao mesmo tempo, quando eu tô em, sei lá, em outras bolhas que não nessa minha bolha mundinho da galera iatizado total, aí eu acho que eu já tô em 2050. Porque eu tenho as minhas IAs de estimação que eu uso para certas coisas. Então, eu uso o notebook LM para poder fazer apresentações ou resumos que eu preciso fazer e tal. Eu, enfim, uso o chat GPT para algumas coisas, como também uso o Cloud Coworking agora. Mas assim, queria saber de vocês, tá? Em que nível a gente tá com esse mundinho da IA? Uma coisa é certa, opinando aqui sobre isso, para além de falar da ferramenta em si, sobre essa coisa da IA e quem tá com medo da IA, sei lá, dominar o mundo. Bom, eu não tenho o mínimo medo da IA dominar o mundo. ChatGPT, se você estiver ouvindo isso, a gente é amigos, velho. Juro. A gente somos amigos. IA como ferramenta de eficiência e de reduzir o tempo que você emprega para fazer certas coisas operacionais e você ter mais tempo para desfrutar criativamente das suas habilidades. Acho muito massa, tá? Eu acho que eu tô nesse nível. É claro que, assim,
existe um lado de mim que pensa, agora a gente tá no nível de uso da IA que tá ficando muito legal, entendeu? Que realmente os processos estão ficando mais rápidos, que as coisas estão ficando mais eficientes e que ela é uma ferramenta super mão na roda pra quem sabe usar, pra quem dá os inputs, tipo, os inputs pessoais ali, sabe? Que você criou criativamente, vamos dizer assim, sabe? E aí ela só é um grande mecanismo de dar o próximo passo. Tô achando ótimo. É claro que existe um nível em que eu fico, será que a gente vai ficar burro? Eu fico me perguntando isso. Eu me é, eu me questiono muito sobre isso. Por quê? Por exemplo, e-mail. Eu não tava mais escrevendo e-mail, tá? Fazia uns meses aí que eu não escrevi um e-mail. Sim, botava uma coisinha ali e a IA dava uma ajeitada. Sabe assim, escrevia uns tópicos aleatórios e mandava ela escrever um e-mail. Claro, com o meu tom, com o meu jeitinho e tal. E eu dava uma revisada, mas assim, eu parar pra dizer, oi, bom dia. Tanana, segue em anexo atenciosamente. Não tava mais escrevendo esse tipo de coisa. Entendeu? Mas aí eu comecei a pensar, mas aí vai chegar um momento que eu vou, sei lá, desaprender a escrever e-mail. A, sei lá, usar uma vírgula corretamente. E aí isso me dá um pouquinho de medo. Da gente começar a ficar meio burro. Entendeu? Da gente começar a perder um pouco do nosso senso crítico. Porque ainda a IA, ela recebe os nossos inputs criativos. Mas e no momento em que a gente, nem os inputs criativos a gente extrair da gente mesmo e mandar a IA começar a fazer isso pela gente? Enfim, isso me pega um pouco. Eu tento o que eu tô fazendo agora, né? Agora, eu no meu uso do dia a dia, a IA eu uso muito como ferramenta operacional de, eu preciso, sei lá, escrever um edital, aí eu vou lá, imputo todas as informações, ela me ajuda a escrever. Preciso reduzir um texto para não sei quantos caracteres, ela vai lá e me ajuda. Fazer correção de conteúdo de slide de PPT, aí ela vai lá e me ajuda. Tô precisando deixar a minha planilha que tá assim, de um jeito assado, aí, enfim. Tamo aí. Isso, talvez daqui a, tipo, poucos meses esse episódio já esteja obsoleto comigo falando sobre IA e já tenho muitas outras IAs e a gente esteja completamente iatizado. Mas, por favor, me contem em que pé está vocês, porque possa ser que eu esteja inserida, numa bolinha que tá todo mundo falando sobre isso e não seja isso que todo mundo tá falando. Ou, não sei. Vocês vão me dizer e aí eu vou saber depois. Vamos ver outra coisa que eu estive pensando muito recentemente. Que vai, vai contradizer, pegando o tema desse podcast, né? Com todo o meu devaneio sobre IA. Agora vamos falar sobre uma coisa, tipo, altamente humana, natureza e etc. Eu estive com 2 amigos meus aqui em Sergipe recentemente, Carol e Daniel. Eles são tudo e eles, enfim, trabalham nessa instituição que chama NOUS e eles pesquisam bastante sobre biomimética, basicamente referências do mundo da natureza, pegando essas referências, né, e levando, espelhando para as organizações, para as relações, para a criação de soluções nossas do dia a dia, mas usando como referência os movimentos da natureza. Enfim, eles são incríveis, inteligentíssimos. E a gente tava conversando sobre como a morte é uma parte muito importante do sistema da natureza, né? Não existe, talvez, para além de viver, né? Não tem coisa mais natural do que a morte, né? Pensando na natureza. E é muito doido falar sobre isso porque, acho que cada um interage de uma maneira diferente com esse assunto, né? Acho que tem uma coisa de ou você tem memórias específicas relacionadas a esse assunto e isso te traz algum tipo de, enfim, de tristeza, de angústia, sei lá. Tem, dependendo, enfim, tem religiões e filosofias de vida diferentes que interagem com esse tema de uma maneira diferente. Eu acho que isso impacta bastante na maneira que a gente aborda esse tema. Enfim, com mais leveza ou mais dureza, digamos assim. Mas a gente tava conversando sobre isso, pensando nas organizações. Sim, as empresas, as instituições, elas meio que a gente tem uma obsessão em fazer com que elas durem para sempre. Então, a empresa, ela foi criada para crescer, crescer, crescer e ela não pode morrer nunca, entendeu? Esse organismo, ele só precisa crescer, expandir e adquirir mais e mais territórios, expandir mais e mais,
fica evitando pensar que aquele organismo, pensando que tudo na vida deveria ser natural, mesmo que não seja natural, que a gente crie artificialmente, todo o uso disso poderia seguir essa lógica, né, pegando a biomimética da natureza. Então, tem um exemplo que Carol dá que é muito bom, que é do Shinkansen, que é o trem bala do Japão, que a galera tava fazendo o projeto do Shinkansen e ele precisava atingir X velocidade, assim, uma velocidade, enfim, muito, muito rápida, e eles não estavam conseguindo chegar nesse protótipo de formato do trem bala para que ele conseguisse atingir aquela velocidade. E aí o que é que foi que os engenheiros fizeram? Eles pegaram o formato de um bico de um pássaro e eles mimetizaram, né? Eles espelharam esse formato desse bico desse pássaro como o bico do trem-bala. E aí, enfim, isso fez com que o projeto avançasse. E hoje os Shinkansens, que vocês veem lá nos Estados Unidos, repare, no Japão. Nossa, que ato falho horrível, né? Os Shinkansens lá no Japão, eles são inspirados, né? Nesse formato do bico desse pássaro. Isso poderia se valer para as outras coisas que a gente vê no nosso dia a dia. E quando a gente fala das organizações, é a mesma coisa. Como é que a gente consegue pegar uma organização, tipo uma empresa, consegue fazer um depara, digamos assim, dessa empresa e pensando nos processos, na maneira de funcionamento, nas formas de interação, como é que a gente espelha com a natureza. Só que se a gente encara essas instâncias organizacionais como instituições que nunca podem morrer, ou que um sistema que em nenhum momento vai ter uma parte dele que vai ser desligado, ou que vai ser uma parte dele que a gente vai, tipo, tirar e dizer, pronto, não faz mais sentido, e agora isso daqui vai morrer e vai virar adubo pro solo, e aí isso vai gerar outros frutos. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Que é isso, às vezes, na nossa vida mesmo, e agora tira esse exemplo da empresa, que hoje a gente vê como esse organismo que só tem que crescer, crescer, crescer e nunca vai morrer. E não ele todo precisa morrer, mas às vezes uma parte dele precisa morrer para que outras coisas precisem nascer. Mas isso vai para nossa vida também, sabe? Para além da nossa vida, que um dia vai acabar, né? E a finalização disso é a morte. Mas aí não falando sobre a nossa vida em si, mas sobre as partes da nossa vida, às vezes, parte do que a gente tem que desapegar. A gente tem que morrer tem que, sabe, tirar, fazer com que essa partezinha morra para que ela caia no solo de novo, vire adubo e que novas plantinhas vão nascendo na gente mesmo, sabe? A gente tá com uma mania muito doida de apego das coisas, a gente vai só acumulando. Entendeu? A gente vai só acumulando. Tudo a gente acumula. Tudo, 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 tudo. Não só coisas materiais, mas as pessoas na nossa vida a gente vai acumulando. As coisas que a gente faz na nossa vida a gente vai acumulando. E aí às vezes a gente se pega pensando, mas por que eu ainda tô fazendo isso? Porque eu não quero gerar uma morte no sistema. Eu não quero desapegar daquilo. Eu não quero mudar. Eu não quero tirar essa parte e dizer bem assim, isso daqui não serve mais. E aí, quando Carol e Daniel estavam falando sobre o quanto a morte é essencial para o sistema, ou seja, olhar para a morte sob uma perspectiva de abundância, de como aquilo, na verdade, vai virar adubo, que é extremamente necessário para que o solo vá ficando, enfim, mais saudável e que novas coisinhas vão nascendo ali. Quando a gente olha dessa forma, que a gente está tirando para adubar esse nosso sistema natural, sabe? Esse nosso mini ecossistema que é a gente, ou qualquer outra coisa que a gente veja no nosso redor, sei lá, pelo menos pra mim, me dá um conforto, assim, uma paz no coração de dizer, acho que essa é uma boa forma de olhar a vida. E aí, para além dessa observação sobre a morte, especificamente nos sistemas e nos ecossistemas, essa visão, assim, da gente mimetizar a natureza e de ver na natureza os processos orgânicos e naturais que existem e a gente espelhar pra nossa vida. Isso é muito legal, isso está me fascinando, é das coisas que eu mais tenho pesquisado e visto ultimamente. E aí, certas coisas que eu já tinha quase que inconscientemente, assim. Por exemplo, eu acho a abelha o bichinho mais legal, mais incrível, mais fascinante que existe na natureza. De verdade. Você pensa que a abelha, ela vive completamente em comunidade. Entendeu? Todo mundo ali tem a sua função, todo mundo trabalha ali juntinho. Elas polinizam tudo que está ao redor
certas abelhas, sabe? Tudo que elas tocam, fica, sabe assim, elas espalham vida, prosperidade, sabe assim? Como parte da vivência delas, é fazer o que tá ao entorno cada vez mais próspero, mais brilhante, mais frutífero, mais florido. Elas produzem um negócio, que é o mel, entendeu? Que é maravilhoso. Elas vão lá, fruto do trabalhinho delas, é aquele negocinho. E ainda tem toda a questão ali das abelhas rainhas, que eu adoro o fato de ser uma abelha rainha, entendeu? Enfim, incrível. E aí eu já tinha essa coisa na minha cabeça, esse grande fascínio pelo universo das abelhas. Mas aí quando eu tava falando com Carol e Daniel e eles estavam falando sobre o sistema da colmeia e como a gente pode pegar essa sistemática que acontece na colmeia e a gente espelhar para certas organizações ou grupos de trabalho, ou coisas nesse sentido, como, sabe, isso faz com que, tipo, as coisas melhorem, porque se a gente for ver a vida sobre essa perspectiva, tipo, a solução já tá ali. Tipo, a maneira que a colmeia funciona já tá ali. É só a gente pegar aqueles aprendizados e espelhar um pouco pra nossa vida. E eu fiquei assim, nossa, sim. Entendeu? E é isso, a gente começou falando de água, agora a gente tá falando sobre abelhas e colmeias e biomimética. Eu não sei onde é que esse episódio vai parar. Posso ser que eu já tenha até perdido você, audiência, e você não esteja mais aqui comigo. Mas essas são as coisas que estão passando pela minha cabeça ultimamente, gente. Eu não tenho o que falar. Entendeu? Porque é isso que está. Essas são as minhas pirações dos últimos tempos. Eu acho que a minha piração, eu tô muito pirada. Porque esses tempos que eu passo aqui em Aracaju, e aí eu fico mais em contato com as coisas do trabalho, com a comunidade, né, principal onde a gente atua, né, do projeto. E aí, enfim, fico interagindo com um monte de gente cabeçuda, inteligentíssima, e aí eu fico muito estimulada intelectualmente, e aí eu fico assim. Inclusive, falando nisso, fica esse outro questionamento, para além do questionamento da IA. Qual foi a última vez que você se sentiu muito estimulado intelectualmente? As grandes inspirações que eu tenho, porque a galera fala que o inimigo é a IA. Na minha visão, o inimigo é o algoritmo, tá? A próxima, sabe assim, tem uma... Ai, eu vi isso em algum lugar, esses tempos, que a gente sempre, né, falando em geração, a gente sempre tem o vilão que a gente não enxerga no momento como um vilão e depois a gente vai ver que ele é um vilão. Então, sei lá, por muito tempo foi o cigarro, que era super naturalizado, todo mundo tava ali, não sei o quê, e depois de um tempo a gente viu o tanto de prejuízo que causou para uma geração e aí a gente começa a criar políticas até de combate ao uso desse tipo de substância. E pra mim o algoritmo é o próximo. Só que ele vai ser muito mais difícil da gente identificar o quão mal tá fazendo pra gente, o quão tá realmente fazendo com que a gente enxergue o mundo só a partir de uma perspectiva, a gente só encontre pessoas que pensam da mesma maneira que a gente esteja cada vez mais inserido nessa bolha, nesse buraco negro e que isso vai puxando a gente, que é a última vez que vocês se sentiram realmente estimulados intelectualmente. Porque eu sinto que nessa coisa do nosso dia a dia meio hamster, que tá ali rodando na bolinha, os momentos que a gente tem, sei lá, de descanso, aí a gente fica lá, né? No Instagram, tipo, scrolling no TikTok, sei lá, na sua rede social favorita que seja. Até mesmo o YouTube. Porque eu tava pensando aqui. O YouTube é uma das redes sociais que eu mais uso. Eu não sei se o YouTube é considerado uma rede social, mas deve ser, né? Agora tem os shorts e tal. Eu nem uso, mas o YouTube eu uso bastante. Tá, eu tenho muitas horas de tela do YouTube. E tem uma coisa que eu ficava com o YouTube, que era diferente da minha relação com o Instagram, porque eu ficava, não, porque no YouTube eu tô aprendendo alguma coisa. Porque no YouTube eu boto um podcast pra rodar, boto, sei lá, um vídeo sobre algum país aleatório que um dia eu quero viajar pra ele, coisas sobre gastronomia que eu gosto bastante. Então eu tenho essa falsa ideia de que todas as horas de tela que eu passo no YouTube são horas produtivas. Da mesma forma que eu acho que muita gente tem essa relação com o Instagram. Que não, no meu Reels aparece um monte de coisa que eu aprendo sobre coisas novas, um monte de corte interessante sobre coisas interessantes. Gente, a gente não tá aprendendo. Vamos falar sobre isso. Vamos tirar esse band-aid, essa falsa ilusão. Eu não acho que a gente tá aprendendo nada, não. Eu falo pra mim, tá? Crítica apontando pra mim mesma. Não acho que estou aprendendo nada, não, tá? Ouço podcasts muito legais. Tem certas referências que vão entrando aqui, mas é muito, muito, muito pouco perto das horas de tela que eu passo ali, entendeu? Na verdade, isso, meu Deus, Márcia ouve bastante isso na minha terapia, porque eu
tava nessa pira toda de eu tô com muito tempo de tela, principalmente com o YouTube. E aí cheguei a essa grande conclusão de que, na verdade, era um tempo de tela que tava fazendo com que eu silenciasse as vozes da minha cabeça. Do tipo, toda vez que eu tinha um momento de ócio e era pra eu ficar aqui no sofá, deitada, olhando pro teto e pensando alguma coisa, eu pegava e ligava um vídeo e deixava ele rodando. Então, lavar louça, vídeo rodando. Fazendo isso o quê? Deixa um vídeo lá rodando. Tô cozinhando, deixa um vídeo rodando. Às vezes eu não tô nem prestando atenção, mas tem que ter aquele ruído de fundo. Tem que ter aquele barulhinho de fundo. Por quê? Pra silenciar as vozes da minha cabeça. Não era isso, tipo, ativamente que eu tava pensando, né? Vamos lá silenciar as vozes da minha cabeça porque eu não quero pensar e refletir. Não, simplesmente você vai lá e liga, sem saber muito bem por que você tá ligando. Só que aí você começa a puxar a cordinha e você vê, putz, na verdade, eu não quero passar um tempo dentro da minha cabeça. Vai que eu chego a conclusões que eu não quero chegar. Vai que eu começo a entrar em contato com as dores que eu tô querendo silenciar. Vai que eu corro esse perigo. Então o que é que eu vou fazer? Botar ali a temporada 3 de MasterChef, que eu já assisti 20 vezes, pra assistir pela 21ª. É isso que a gente tá fazendo. Essa coisa toda tava, tipo, gente, fazia muito tempo que eu não... Sabe, tinha umas conversas cabeçudas, ou conversava com alguém que me agregava algum tipo de conhecimento novo, e alguma... Sei lá. Sabe assim, quando você sai de um lugar e você se sente... Pelo menos isso, pra mim, é uma das coisas que eu valorizo pra caramba, tá? É uma coisa que eu... Enfim, gosto. Ter conversas cabeçudas sobre a vida, a verdade e o universo, é um pouco disso, por isso que eu tenho um podcast, porque eu, enfim, gosto de ter essas conversas sobre as profundezas. Ou não precisa ser uma conversa, às vezes é um livro que você lê e te, sabe, abre caixinhas do seu cérebro que ou nunca foram abertas ou que estavam fechadas há muito tempo e você fica, nossa, fazia um tempo que eu não entrava em contato com esse lado do meu cérebro. E aí, nesses últimos dias... Estou tendo essas conversas cabeçudas, essa coisa da biomimética que tá vindo na minha cabeça, essas conversas sobre IA. Por isso que eu acho que esse episódio vai ficar muito louco, tá? Porque ele também é fruto dessa hiperestimulação intelectual que eu tô tendo nos últimos tempos. Inclusive, uma das coisas que eu tava conversando com meu amigo Gabriel, esses dias que a gente tava conversando sobre criança interior. Gente, juro, os níveis da conversa, tá? Um pouco de IA, um pouco de biomimética, um pouco de criança interior. E aí a gente tava conversando sobre essa coisa de criança interior. E ele veio com essa coisa que ele leu. Eu amo que eu tenho várias... Esse podcast tá cheio de referências, né? Só coisas que a gente leu, que a gente viu em algum lugar. Eu prometo que eu vou tentar estruturar um pouco... Vou tentar usar uma IA pra estruturar um pouco melhor as referências desse podcast, pra poder trazer nome e sobrenome das pessoas que estão falando sobre isso por aí, tá? Que escreveram livros, que estudaram especificamente sobre essas coisas, pra gente poder... ter um pouco mais de conteúdo, né, sólido. Mas enfim, o importante é a conclusão do que ele falou, que é essa coisa de criança interior. Basicamente, a gente envereda para 2 caminhos possíveis. Ou a criança que se sente abandonada, a criança interior abandonada, ou a criança interior mimada. E eu amei isso de minha cabeça. Que eu amei isso. Tá? Que ou você é a criança interior abandonada ou você é a criança interior mimada. Eu acho que eu sou a criança interior abandonada. Assim, não é uma crítica aos meus pais. Tá tudo certo. Eu acho que uma coisa que eu vejo da minha infância, que eu fico, ai, que bom que eu tive isso, é que eu sempre tive referências sólidas de amor. Assim, amor sempre esteve presente. Sempre me senti amada. Isso nunca faltou. Entendeu? Isso nunca faltou. Mas aí existem outras nuances, que é isso mesmo. Você crescendo, tem 1000 coisas que estão acontecendo. Essa coisa de ausência e presença, de segurança ou não segurança, estabilidade, instabilidade. Enfim, essas outras variáveis vão entrando no meio da conta e é o que é. E eu acho que eu tenho essa coisa da criança interior abandonada, e aí você fica aí pensando, qual você acha que é a sua criança interior? Eu não sei se fica parecendo que é mais legal ser abandonada, né? Porque fica essa coisa do tipo, ai, eu fui abandonada e não mimada. Eu acho que tem essa coisa, né? É mais fácil você estar nesse papel de, ai, eu fui abandonada do que fui a mimada. Mas eu realmente acho que eu fui abandonada, eu não acho que eu fui a mimada. Não que eu fui abandonada. Não é isso. Ai, meu Deus, se minha mãe estiver ouvindo isso, ela vai ficar muito triste. Mas não é isso, tá, mãe? Não é que eu tô querendo dizer que você me abandonou. Não, você não me abandonou. Mas... eu fico pensando, quais são as coisas que eu faço hoje em dia que eu sinto que são fruto da minha criança interior. Então, acho que é isso, essa coisa do, querer chamar a atenção dos pais, de querer ser a melhor no que faz, de
É isso, ficar tipo assim, olha pra mim, olha como eu tô aqui. Ou uma coisa de. Tem essa coisa que a minha criança interior ela faz muito, que é sempre querer prever o próximo passo. Ela tem essa. Já falamos de controle sobre aqui, isso tem. De controle sobre aqui. Já falamos aqui sobre controle. Que é aquela coisa do querer controlar e qual é o próximo passo e o que é que vem depois. Isso tem a ver com um pouco da minha criança interior que não quer ser frustrada em relação ao próximo passo. Entendeu? Que não quer pagar pra ver se, sei lá, o final de semana vai ser muito legal ou se vai ser completamente caótico. Entende? Então, por isso que eu acho que eu tô nesse segmento das crianças abandonadas. Mas tem a coisa da criança mimada também. E tá tudo bem, porque a criança mimada, ela com certeza tem os seus traumas pessoais e as suas coisinhas aí pessoais e suas dificuldades a serem resolvidas. Não quer dizer que se você tá no grupo das crianças interiores mimadas, significa que você é pior. Que, nossa, que péssima posição que você tá na sociedade. Não, às vezes até que bom, né? Sei lá. Não sei. Falei, não disse nada, né? Mas pelo menos segmentei o mundo em dois. E hoje em dia a gente tá adorando fazer essas coisas, né? Criar, tipo, essas regrinhas do... 5 passos para o homem se apaixonar por você. 5 coisas para você fazer para ficar milionário. Tananã, tananã, tananã. Existem 4 formas de você se relacionar. X, Y, Z, ZY. Enfim. Hoje a vida tá meio assim, né? Eu não compactuo com esse tipo de coisa, tá? Tem essas regrinhas, elas são legais pra você refletir, pra você ver, eu me encaixaria aonde? A partir desse encaixe, o que é que eu acho que eu poderia trabalhar? Quais são as questões envolvidas nesse nichozinho aí que criaram, que eu poderia espelhar pra minha vida e eu poderia começar a pensar sobre isso e refletir e melhorar? Pra isso eu acho legal. O que eu não acho legal é você... A gente já falou que é o que a gente vai fazer nesse podcast toda vez que alguém quiser botar a gente numa caixa. Rasgar a caixa, bater na caixa, chutar a caixa, explodir a caixa, jogar a caixa muito longe. Aqui a gente não cabe em caixinhas, tá? Então, essas regrinhas, se elas estiverem por algum motivo encaixotando vocês, no sentido de, eu sou a criança interior abandonada e para sempre eu vou ser assim. E é isso. Aceitem do jeito que eu sou, porque eu sou isso, eu sou o que eu sou. Não, você não é nada. Ninguém é nada. Todo mundo está alguma coisa. Entendeu? Todo mundo está alguma coisa. Ok? Vamos falar sobre isso, que essa é a verdade, que a gente quer ficar se apegando a coisas escritas em pedra, porque é muito mais fácil. A gente não pensa aí, tipo, nossa, que merda que eu sou assim, eu posso melhorar. É muito mais fácil a gente falar, eu sou assim, ponto final, period. Lide com isso. Não vamos lidar com isso. Isso serve pra mim também, tá? Volta e meia eu chego a conclusões de coisas na minha vida que eu fico, é porque eu sou assim. Não, você não é não. Melhore, vá pra terapia. Ligue pra Márcia. Hoje em dia, você abre o Instagram, o TikTok, sei lá, a rede social que você está usando, e a gente está segmentando o mundo dessa forma, né? Pra você chegar a tal lugar de sucesso, você tem que fazer isso. Pra você ter um relacionamento perfeito, você tem que fazer assado. E a maneira de você se portar no trabalho, você tem que seguir, tipo, tais regras. Sei lá, volta e meia aparece coisa no meu algoritmo, até assim, o jeito certo de você mandar e-mail, a maneira certa de você falar com as pessoas da sua equipe. E tudo é uma regra de 5 a 6 passos. Tudo. Parece que a gente... Gente, se todo mundo tivesse esse manual da vida, a gente não ia estar como a gente está hoje. O mundo não ia estar esquisito assim. Entendeu? Se todo mundo tivesse com um manualzinho da vida como ela é, a gente não ia estar onde a gente tá. Então, assim, vamos usar o manual, menos como um manual, mas como uma bússola. Do tipo, que legal, acho que a gente pode seguir por esse caminho. Isso traz pra gente um vislumbre do que talvez a gente precise melhorar. Traz reflexões pra gente ter. Enfim, como ponto de partida é legal. Não como começo, meio e fim. Isso é muito importante. Essa coisa, gente, como eu acho um desserviço. E isso não é uma crítica a ninguém específico, tá? Mas eu acho, de fato, um completo desserviço ter gente que cria todo um conteúdo, um posicionamento no Instagram, por exemplo, falando o que a pessoa tem que ou não tem que fazer no quesito relacionamento, namoro, casamento, que seja. Mas assim, não num tom de aconselhamento, de referência, não, num tom de assim, você precisa seguir essas regras. Pra você namorar, você precisa fazer X, Y, Z. Você começa pelo passo 1, passo 2, passo 3. Sei lá, possa ser até que esse negócio funcione. Nem sei se esse negócio funciona, mas o ponto é pra quê? Minha gente, pra que isso?
Vamos começar que cada relacionamento é um relacionamento, cada pessoa é uma pessoa. E aí a gente pega, não, porque se a pessoa, ela, sei lá, você tá no jantar com a pessoa e ela pisca 3 vezes, acabou. Ela não tá interessada em você. Piscou 3 vezes, não tem interesse, tá? Não tem interesse, desculpa. Thank you, next. Gente, o que é isso? Quem foi que falou isso? E se a pessoa tem um problema no olho, que ela fica piscando demais um olho seco? E se o problema é um olho ressecado e você tá achando que é desinteresse da outra pessoa? Sim, eu exagerei. E não existe essa regra do piscar. Porque eu não tô conseguindo vir aqui à mente nenhuma regra específica que alguém tá falando no Instagram. Porque eu não sigo esse tipo de coisa. E toda vez que me aparece alguma coisa nesse sentido, eu boto não interessada. Por quê? Porque senão eu sei que vai entrar na minha cabeça. De alguma forma, nem que seja subconsciente. Porque às vezes a gente tá tipo, não, isso não me afeta. Próximo conteúdo. Mas aí vai aparecer outro. Aí próximo. Aí quando você vai ver, você já tá fazendo isso. Aí você já tá usando a regra das 3 mensagens, a regra do não sei lá o quê, a regra do. Sei lá, gente. Vamos parar com isso. Eu acho, de fato, um absoluto desserviço. A gente só tá se separando cada vez mais. Se separando, assim, sabe? Das pessoas, do sentir, do se conectar. Sabe? A gente tá se desconectando cada vez mais. E esse tipo de coisa não ajuda. Até porque, geralmente, via de regra, essas regrinhas de relacionamento, vamos falar assim, elas estão sempre voltadas pra si mesmo. Porque o que você tem que fazer, como você tem que ser, a coisa que você tem que falar, a mensagem que você tem que mandar, a gente tá sempre desconsiderando, inclusive, a outra pessoa. Entendeu? Nessa coisa da regrinha. E o outro, minha gente? Você não vai se relacionar com o outro? Aí a gente começa a ficar ensimesmado, viciado na gente mesmo, só olhando pra si e ninguém tá se relacionando com. Ou melhor, tá se relacionando consigo mesmo. Entende? E não se relacionando com o outro. Gente, juro, eu acho isso uma loucura. Agora que eu comecei a falar sobre isso, me deu até calor, nervoso, raiva. Juro. Porque eu acho isso uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. Senão a gente vai ficar cada vez mais desconectado, cada vez mais ensimesmado, cada vez mais individualista. E isso, sei lá, pra mim isso é o anti-amor. Sabe assim? O contrário do amor. São essas regras que o povo fala aí no Instagram. E, gente, vai quebrar a cara um pouquinho. Vai ter desafio mesmo. Vai se relacionar com uma pessoa que vai tocar em todas as suas feridas e. Sabe? E botar o dedinho ali na ferida. Claro que não de um jeito do mal, mas porque quando você se relaciona com as pessoas, ela vai tropeçar nas suas dores. Ei, pasmem. Ela vai tropeçar nas suas dores. De alguma forma. É claro que a maneira que vocês vão resolver isso é importante. A maneira que vocês vão se comunicar sobre isso. Tem muita coisa sobre comunicação não violenta e tal, que eu acho muito interessante. Então, por exemplo, uma das pessoas que eu acho que a gente tem que ouvir, e que aí a gente pode ouvir, a gente pode seguir, Elisama Santos. Ela, pra mim, grande referência. Tudo que ela escreve nos livros dela, ela tem um podcast também. Aí é o tipo de pessoa, porque não é uma pessoa que fala assim, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Não, é uma pessoa que te leva a refletir, inclusive sobre você, sobre o outro. Porque, sabe, crescer não tem uma regra específica pra crescer, até porque você pode crescer pro lado que você achar que faz mais sentido crescer. E uma outra recomendação que eu adoro sobre conteúdos, pra falar sobre amor e comunicação nos relacionamentos, sobre isso tudo, é Flor e Manu, é um dos canais no YouTube que detém grande parte do meu tempo de tela. Maria Flor, enfim, atriz, Emanuel, ele é psicanalista, mas ele também foi ator por muito tempo, enfim, eles são casados. E eles falam sobre amor. E eles têm esse projeto deles que chama Território do Amor Possível, ou O Amor Ainda Possível, enfim. Acho que são esses dois nomes, acho que o projeto chama Território do Amor Possível. Eles vão lançar um livro agora com esse título, uma peça, tudo. E eles também, pra mim, são uma referência sobre isso, assim. A maneira que eles provocam os casais, falar sobre relacionamento, e eles abrem bastante o relacionamento deles, assim, e a vulnerabilidade deles dentro do casamento, e às vezes que eles pensaram em se divorciar, e o que é que eles estavam pensando, e quais foram as conversas que eles tiveram, e por que eles seguem juntos, mas não respondendo essas perguntas, entende? Fazendo a gente refletir sobre isso. Eu, que nem namoro, adoro os conteúdos dele, porque é mais real, entende? É menos regrinha passo a passo, 1, 2, 3, o que você tem que fazer pra ter o relacionamento mais feliz do mundo. Mas sim, sabe, quais são os tropeços que a gente dá no meio das relações e o que é ter um amor possível hoje em dia e quais são as grandes barreiras que a gente tem hoje em dia pra esse tal desse amor possível e o que é romantizar
do que romantizar o que a gente pensa sobre o amor, ou voltar muito para si mesmo no que a gente pensa sobre o amor, o que é que isso pode ser, o que é que isso faz de prejudicial para isso tudo, sabe? Quais são as perdas que a gente tem no meio do caminho quando a gente se encaixota nesse sentido. Então, fica aí essas duas pessoas que pelo menos são pessoas que eu ouço, leio bastante para falar sobre isso. E aí eu acho que faz sentido, porque é para expandir consciência, sabe? É para expandir possibilidades e não para transformar no passo a passo. E aí voltando pra coisa da IA, igual uma resposta que o chat GPT te daria sobre o amor, que é tipo, passo 1, faça isso, passo 2, faça aquilo. Não vão atrás de respostas que o chat GPT te daria sobre o amor. Ou não vão atrás de respostas sobre o amor. Acho que essa já é uma boa finalização desse tópico sobre a coisa do amor. Não vão atrás de respostas. Vão atrás das vivências que precisam ser vividas e dos caminhos que precisam ser percorridos. E aí, voltando no assunto sobre morte, conectando tudo, porque às vezes parte desse sistema vai ser morrer. Não as pessoas dentro do sistema morrerem, mas tipo, esse amor ter que morrer pra se transformar em outra coisa. É isso. Às vezes não é sobre durar pra sempre. Se você entra nesse negócio também pensando nessa coisa de pra sempre, aí você tá indo sabe? De encontro ao movimento da natureza. Talvez. E aí a gente tá buscando, tá tendendo à falha, sabe? Ou à autoenganação. Porque aí a gente tá buscando, entre aspas, impossível. E talvez seja melhor a gente ir atrás desse território do amor possível. Território das coisas possíveis, das vivências possíveis. Porque a gente tá falando aqui agora sobre amor, mas isso se repete em muitas outras instâncias e esferas. Quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de amizade, quando a gente fala de família, vamos lembrar dos territórios possíveis desses temas, entende? Do território do trabalho possível, do território da família possível, de verdade. Porque aí a gente tira um pouco dessa pressão. Acho que quando a gente fala do possível, a gente tem que considerar o outro nessa equação, certo? Porque não é só sobre a gente, é sobre o outro dentro disso. E a gente não tem controle sobre o outro, já falamos sobre isso. Então, pra gente viver o possível e desfrutar disso, e ser legal, ser gostoso, levar a crescimento pessoal, individual, coletivo, enfim, a gente precisa desapegar das caixinhas e das regrinhas e do to-do. Pensando em outra coisa que eu tava falando recentemente, né, ou de conversas que eu tive recente com os meus amigos, e uma das coisas, e aí isso tá um triplex na minha cabeça, tá? Porque na mesma semana eu conversei com 2 amigos diferentes, de contextos diferentes, de cidades diferentes, e ambos estão comprando apartamento nas suas respectivas cidades, estão noivos, né, dos seus cônjuges, e a gente tava, enfim, tive 2 conversas com 2 pessoas diferentes sobre isso, sobre, vamos falar assim, nomear como criar raízes. Você ir lá e você falar, não é aqui que eu quero criar raízes. É nesse lugar que eu quero comprar apartamento. É com essa pessoa que eu quero fazer um financiamento de 50 anos. É aqui. E isso implantou um triplex na minha cabeça. Por quê? Porque pra mim o Nirvana, atingir o Nirvana, pra mim, da maneira que eu enxergo o mundo, tem a ver com isso de você falar, não é aqui. Com essa escolha da criação de raízes. Do dizer, não é aqui, é com essa pessoa, é nesse lugar, é nesse apartamento, é nessa cidade. Isso pra mim é um dos nirvanas da vida. Porque eu me sinto muito distante desse lugar, dessa decisão, desse momento de vida, de tudo. Primeiro que eu sou uma pessoa assim, não sou nômade, mas eu acho que me daria bem sendo também. Ou não. Ou eu tô aqui só performando. Porque Márcia eu acho que diria que não, né? Porque a minha lua em touro, ela exige aquela coisa, né? A permanência, a constância, a segurança, a estabilidade. Já falamos sobre isso. Mas ao mesmo tempo, eu preciso dessa dinamicidade. Entende? Principalmente com essa coisa de lugar, de CEP, de DDD, de endereço. Adoro viajar muito e estar em muitos lugares diferentes e conhecer muitos lugares diferentes e ter essa possibilidade de hoje morar numa cidade, mas nada me prender de fato naquela cidade. E se eu achar que
é melhor ir pra uma outra cidade, eu vou lá e me mudo pra essa outra cidade. E aí, quando esses meus amigos estavam falando sobre comprar apartamento, eu tava tipo, gente, o que é que leva uma pessoa a pensar sobre isso? E eu acho maravilhoso. Não é de um jeito negativo, não. Eu entrevistei os dois e falei, mas como? Mas como é que você sabia que era a pessoa? Mas o que foi que te fez fazer? Mas 50 anos no financiamento é essa mesma decisão? Sabe assim, me pareceu uma coisa tão gigante. Me pareceu uma coisa tão de outro mundo. Aí, não sei se é geracional, porque a minha amiga, né, com quem eu conversei, ela tem a mesma idade que eu. Esse meu amigo, ele é um pouco mais velho. Mas essa minha amiga, ela tem a mesma idade que eu. A gente fez colégio junta. Tipo, sei lá, a gente tem referências muito parecidas de muitas coisas. E eu fiquei assim, amiga, mas sabe assim? E aí eu fiquei pensando sobre isso está na minha cabeça. A frequência é 2 ou 3 vezes no dia eu tô pensando sobre isso. Se um dia eu vou chegar nesse lugar de criação de raízes profundas nesse sentido, se eu não fui desenhada pra isso, se meu design, quando Deus me desenhou, se ele não botou esse elemento ali na formulinha dele, se isso tem mais a ver, se comigo vai ter mais a ver com a cidade, tipo assim, no sentido com o lugar, com o DDD ou com o CEP, ou se vai ter a ver com a pessoa, né? No caso, assim, tipo, encontrar essa pessoa, o amor possível que a gente tava falando, e aí falar, não, é com essa pessoa aqui que eu quero criar raízes, e aí uma coisa leva a outra. Nossa, eu tenho pensado muito sobre isso. Não quero apressar esse processo. Acho que a gente não tem que apressar esse tipo de coisa, até porque, como eu falei, ainda tá muito distante isso na minha cabeça. Não é uma coisa que me vem, sabe? Com naturalidade. Pensar sobre isso não parece que tá perto. Na verdade, não parece nem que tá. No horizonte, sabe assim? Mas não sei, achei lindo. Achei lindo, não vou mentir, achei lindo. Acho que tem uma coisa romantiquinha, não? Fílmica, comédia romântica dentro de mim. E de você que pode estar ouvindo isso e também pensando, eu queria isso também um dia. Mas, sei lá, achei lindo. Achei lindo. Aí faço muitos votos que os dois sejam muito, muito felizes. E que dê tudo muito certo, e que o financiamento ele seja pago. Inclusive, antes dos 50 anos, faço voto de que isso aconteça. Gente, tá muito calor. Eu tô sofrendo aqui por vocês, porque se eu ligar um ventilador, eu tô com a toalhinha. Pra quem só tá me ouvindo, eu tô com a toalhinha me enxugando. E pra quem tá me vendo, desculpa se a minha testa tá reluzente. Essa minha testa pequenininha que eu tenho, tá? Porque é isso, eu não posso ligar um ventilador aqui, senão ele vai atrapalhar o áudio, e aí a gente precisa sofrer. Enfim, vamos dar um 360 nesse assunto e falar uma coisa. Gente, sabe um negócio que eu tava meio assim? E aí eu não tinha enfrentado. Não tinha ido. Sabe quando você tá olhando um negócio, tá passando bastante pra você e você fala, não vou porque eu tô com um certo... Não é preconceito, mas assim, não sei. Sabe? Uma dúvida, um sentimento duvidoso. O álbum novo de Anitta. Era isso, tá? Falei, criei um suspense pra chegar nessa conclusão. Sim, foi exatamente isso que eu fiz com vocês. Mas essa coisa do álbum novo de Anitta, eu só queria falar uma coisa, tá? Vai ser uma coisa rápida, eu não vou dissertar muito sobre isso. Adorei. Uma música ou outra eu achei repetitiva, ou não gostei muito e tal, mas de verdade, os visuais, a produção, as músicas, tudo, os feats, adorei. É isso que eu tenho a dizer. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, fique sem gostar. E quem não ouviu e nem vai ouvir, tudo bem também. Mas eu queria trazer isso, tá? Porque se você tá aí em casa olhando e vendo várias coisas aparecerem sobre esse álbum, agora que ela cantou ali com Shakira no Todo Mundo no Rio, tudo, aí você fica entrando em contato com aquilo e você tem algum sentimento duvidoso que não te faz escutar o álbum todo, eu escutaria, tá? Fica aqui a minha recomendação. Sabe um negócio que eu ouvi esses dias que eu me identifiquei demais? Tem essa frase que eu amo, eu tinha esquecido dessa frase, que é: bêbado, doido e criança é sempre protegido pelo universo. Não sei se a frase é assim, mas é alguma coisa nesse sentido, que tipo, são esses os grupos da sociedade que estão aí sempre protegidos de tudo, né? De todos os males. Os bêbados, os doidos e as crianças. E eu me sinto totalmente protegida, tá? Porque eu sou muito corajosa, eu vou lá e pulo mesmo, eu vou lá e me jogo, eu vou lá e vamos viver tudo que há pra viver. E aí eu fiquei pensando, já que eu não sou uma criança, e já que eu não vivo bêbada, talvez eu faça parte do grupo dos doidos.
E aí eu fiquei assim, gente, será que é isso? Que eu sou doidinha nesse nível de fazer parte desse grupo social? É, era só isso que eu queria dizer mesmo sobre essa parte dos bêbados e dos doidos da criança. É que assim, ó, eu não sou uma pessoa que parto do princípio da desconfiança, tá? Eu parto do princípio da confiança, que é o eu confio em todo mundo até que a pessoa me prove o contrário. Que é diferente de muitas pessoas que eu desconfio de todo mundo até que a pessoa ganhe a minha confiança. Não acho que tem certo e errado. Tem o que você prefere viver e a sua lógica de vida, tá? É isso. Mas essa coisa de eu confio em todo mundo até que a pessoa quebre a minha confiança, isso faz com que você possa se lascar bastante, né? Você possa aí acabar tropeçando bastante na vida das pessoas, nas situações. E eu me coloco nesse grupo. Só que eu acho que dentro do universo de confiança que eu já empreguei nas pessoas, nas situações e no mundo, e da quantidade de coisas que deram errado, eu acho que tá tudo certo. Entendeu? Tá indo tudo bem. E aí eu tava falando isso com um colega meu de trabalho, aí ele falou, né, tem aquela frase, o bêbado doido de criança é protegido. E aí eu fiquei assim, se eu não sou criança, se eu não sou bêbada, eu acho que eu sou a doida. E que bom! Eu amei, tá? Eu amei. Eu queria fazer um outro questionamento. Tá cheio de questionamentos, né? Esse episódio. Eu espero que tenha comentários pra gente poder conversar sobre. Eu queria falar sobre uma coisa que eu não estou entendendo. O movimento dos jovens, tá? Jovens. Vamos falar sobre essa coisa de farmar aura? Gente, quem foi que criou isso? Primeira pergunta. Segunda pergunta, é regional ou é Brasil inteiro? Por quê? Porque eu sinto que na minha região Nordeste a gente não tá falando tanto. Ou possa ser que seja no meu estado Sergipe, que a gente não está falando tanto. Eixo São Paulo ali, eu sinto que tá totalmente institucionalizado. O farmar aura. Eu já tinha ouvido o aura. Na verdade, eu não tinha ouvido. Eu vi alguns posts no Instagram de algumas pessoas postando do tipo, tava numa festa curtindo, aí bota como legenda. Mais 1 milhão de aura. Mais 1 bilhão de aura. E aí eu ficava meio tipo, gente, o que é isso? Eu tava achando até que era uma coisa espiritual. Eu tinha levado pro lado filosófico. Entende? Eu tinha levado pro lado de engrandecimento humano. Mas aí depois eu vi que tava todo mundo meio que usando. E aí começou a ser utilizada essa coisa da aura junto com o verbo farmar. E eu fiquei assim, gente, vamos parar com isso. Que expressão horrível. Eu achei ruim. Sinceramente, eu achei ruim. E eu queria trazer esse questionamento. Se é regional, se é local, se é nacional, se a gente vai acabar com isso, se é uma coisa tipo passageira, igual o trend do TikTok, se já ninguém vai lembrar que a gente tava falando sobre isso, ou se isso vai perpetuar. Porque eu acho que a gente deveria, na verdade, começar a voltar com os ditados populares. Eu acho que a gente deveria começar a voltar com água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, tire seu cavalinho da chuva. Eu acho que a gente deveria voltar com esse tipo de coisa. E não criar o farmar aura. Gente, pelo amor de Deus, não vamos reproduzir o farmar aura. Eu sou contra. Não vou mentir. Eu sou contra. As únicas gírias que eu sou a favor e que eu acho que é maravilhoso e que a gente deveria continuar incentivando são as gírias do mundinho gay. Tá bom? Que aí os meus amigos também... Eu não acompanho essa coisa de gíria, tá? De nenhum tipo de gíria, eu nunca sei. Eu entro em contato e eu fico tipo assim, gag, eu fui saber de gag depois que gag já tava assim, muito popularizado. Aí esses dias eu aprendi também com os meus amigos camp. Que eu não vou saber explicar o que é que significa. Perdão, procura no Google. Tem isso também, tá? Esse podcast. Ele provavelmente tá cheio de analogias e de referências que nem todo mundo vai saber. Mas aí vamos fazer o seguinte, se você não souber alguma coisa que eu citei aqui, você vai lá no Google, aí você procura e a gente se atualiza. Porque vai ser até bom, entendeu? Falar de alguma coisa que você não sabe e você pensar, tipo assim, não vou pesquisar o que é. Procura no chat GPT. Aproveita que a gente falou de IA hoje, vamos fazer isso. Mas vamos acabar com Farma Aura, era isso que eu queria falar. Eu quero fazer esse meu mutirão pela volta do água mole pedra dura, tanto bate até que fura. Ou coisas como, tipo, falso igual uma nota de R$3. Gente, isso é perfeito. Mas é porque a gente não usa nem mais nota, né? Falso igual o golpe do Pix.
Seria essa a atualização da expressão? É isso. Eu não sei. Eu queria que esse episódio ficasse mais curtinho, mas aparentemente eu fiquei falando. A gente foi aqui associando, elaborando. E deve ter ficado, na verdade, do mesmo tempo que os outros. Enfim, espero que vocês tenham se divertido. Um cheiro. Até o próximo episódio. Nos vemos por aqui. Tchauzinho!